programa Memória da Odontologia Potiguar, do Conselho Regional de Odontologia, está hoje com o Dr. Lenilson Silva de Carvalho, ex-presidente do Conselho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ao meu lado também o Dr. Givaldo, que está nos acompanhando para mais uma entrevista, uma personalidade da odontologia muito conhecida no meio acadêmico, faz muitos amigos, tem uma confraria e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da nossa odontologia. Doutor, vamos apresentar o senhor também como amigo, vamos fazer uma rodada e vamos resgatar com o doutor Lenilson muita coisa da odontologia potiguar, né? Lenilson, é um prazer imenso estar aqui hoje com você. Conheço como seu amigo, eu conheço a sua vida, a sua dedicação à odontologia, tem um trabalho brilhante e você também gosta de escrever e tem interesse neste assunto, que é a memória odontológica do Rio Grande do Norte. Fazendo a primeira pergunta, Lenilson, eu gostaria de fazer uma homenagem a seus pais, seu Pedro e Dona Luzia. Então, Lenilson, eu gostaria de saber como foi o seu relacionamento com seus pais, falar um pouquinho de sua infância e estender um pouco a juventude. Essa é a primeira pergunta. Inicialmente, eu quero agradecer ao Conselho Regional de Odontologia o convite formulado à nossa pessoa, parabenizar este Conselho pela iniciativa, que realmente é um resgate da odontologia potiguar, na pessoa do Dr. Givaldo, na pessoa do Dr. Osmar e na pessoa do jornalista Paulo. Bem, meus pais foram Pedro Isaías Carvalho, funcionário público estadual, e Luzia Silva de Carvalho, do Lar, com uma belíssima voz, integrava o coral da Igreja Evangélica. A minha infância e juventude, as duas, ocorreram durante cerca de 50 anos no bairro Vermelho, entre a Cidade Alta e o Alecrim. Neste bairro, eu fiz o curso ginasial em 1951. Neste bairro, residi durante 51 anos e, aos 14 anos, comecei a trabalhar. Em virtude de meus pais terem uma origem humilde, eu tive que trabalhar muito cedo para complementar o orçamento doméstico. Meu curso ginasial era apenas estudante ainda, né? Eu fiz no 7 de setembro e a seguir o científico Colégio Ateneu Norte Rio Grandense. Para entrar, que concluí em 58, para entrar na odontologia foi uma deliberação, uma definição individual própria. Eu não tive nenhuma referência assim de trabalho ou de amizade que me levasse para a ciência de forçar. Lenilson, era isso que eu ia lhe tocar. Naquela época, na realidade, o estudante normalmente procurava 3 carreiras. Ou ele ia para a medicina, ou engenharia ou direito. E você me disse que foi para a odontologia por livre e espontânea vontade. Não houve influência. Como é que você chegou à anatomia com Zé Nunes Cabral? Eu sempre gostei da área da saúde, de contos, histórias de hospital, e indo para a odontologia, eu me encantei com a anatomia, porque ao entrar na anatomia, eu me lembrei, me tocou muito aquele texto que tem aquela homenagem ao Velado Desconhecido, né? Cujo texto não é muito prolongado, e eu poderia ler aqui, que diz o seguinte: aquele sobre cujo peito não se derramaram lágrimas de saudade, cuja fronte não se depositou o beijo do adeus, sobre cujo ataúde não se jogaram flores, mas cuja memória, cujos brasões não se escreveu a história, mas cuja memória há de ser perpétua como a fé, eterna como a esperança, e novidade como a saudade, grande como o altruísmo, eloquente como o seu gesto, dando tudo à mesma humanidade que tanto me negara. Então aquele texto me tocou profundamente, e eu estudei anatomia com afinco.
E durante todo o curso, eu acho que fui um bom aluno, que no final, na prova final, o professor Cabral, no exame prático oral, eu tirei 10. Aliás, foi o único 10 que o professor Cabral, na sua estadia aqui em Natal, como docente, colocou no aluno, foi a minha pessoa. E logo após a prova, ele chegou e disse: Lenilson, após o término, você vá à minha sala que eu quero falar com você. Aí foi então que ele fez o convite para eu começar como monitor na disciplina anatomia. Lenilson, você aí chega à anatomia com Cabral e começa como monitor recebendo esse convite. A disciplina de anatomia tinha uma característica interessante. Tinha Zé Nunes Cabral, o professor José Nunes Cabral e Paulo, que eram professores bastante disciplinadores e rígidos. E tinha a grande figura de Joaquim Guilherme, que era um liberal em tudo. Como é que você, jovem, entre esses dois extremos, você se situou? Pois é uma pergunta até um pouco curiosa. Realmente o professor Cabral tinha uma orientação científica muito forte. Paulo vinha do Rio de Janeiro, também com uma formação muito forte em termos de disciplina. Guilherme, aquela pessoa humana de um coração grandioso, brincalhão. E eu tentava conviver com os três, né? Não discordando e não entrando em atrito com eles. E durante vários anos trabalhei com eles dessa maneira assim, de conciliar as coisas. Ótima resposta. E agora eu gostaria de caminhar um pouquinho mais adiante, porque você, nesse momento, está ligado à disciplina de anatomia como monitor. Aí você termina seu curso de odontologia. Como é que você fez a opção pela bucomaxilofacial, saindo da orientação de Zé Cabral e indo para a orientação de Odilon de Amorim Garcia? É interessante que o professor Cabral teve uma influência muito forte e incisiva cientificamente sobre a minha pessoa. Eu devo muito do que eu sei, do que eu sou, a alguns professores que eu citarei nesse trabalho agora. Mas o professor Cabral foi o primeiro mais fortemente que me influenciou. E eu entendi e compreendi que na disciplina de anatomia, como era uma disciplina básica, eu ficaria distante das especialidades odontológicas. Aí uma vez eu conversando com o professor, aí houve a saída do professor Cabral da faculdade, um incidente que houve na nossa faculdade, e ele saiu, e isso me deixou um pouco à vontade, porque eu iria falar com ele sobre uma mudança não da disciplina, mas de direcionamento para a cirurgia, ouvir a opinião dele. E com a saída dele, aí houve o ensejo de eu ir para eu ensinei também anatomia em medicina, fui o primeiro dentista a ensinar anatomia em medicina, fui eu. E depois disso, o pessoal de Odilon Garcia me fez o convite para ir para a cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. E eu já tinha esse direcionamento, porque quando eu era aluno de odontologia, eu disse durante o meu currículo, durante o meu curso, que ia fazer cirurgia bucofacial. E muitos colegas riram, acharam graça, pensavam que eu não conseguiria chegar na área. Já que o senhor tocou no assunto de buco, depois dos comerciais a gente vai falar um pouquinho da sua passagem pelo Rio Grande do Sul, onde o senhor fez o curso. Então a gente vai dar um intervalo e retornamos daqui a pouco com essa segunda, a formação acadêmica lá no Rio Grande do Sul do Dr. Lenilson. Estamos de volta com o programa Memória da Odontologia Potiguar e vamos agora aqui com o Dr. Lenilson falar e com o Dr. Givaldo falar um pouquinho da sua passagem pelo Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tinha e ainda tem uma presença muito forte na área da cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. Eu fui para um centro que era referência no país, com o professor Gaspar Soares Brandão, e ao mesmo tempo eu frequentava um curso de pós-graduação na PUC, com a devida vênia do professor Gaspar, que era o meu orientador, apesar de ele não se dar bem com o professor Wagner da PUC. Mas eu estava lá
para aprender, não tinha nada a ver com divergência ou diferença de escola entre os dois. Pedi permissão, com muita ética, pedi permissão ao professor Gaspar para frequentar o outro grupo, totalmente assim, num direcionamento científico um pouco diferente, outra escola, né? E ele prontamente me atendeu o meu pedido, entendeu a minha situação lá, como querendo saber, né? Procurar conhecer as coisas. E nesse espaço de tempo, quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu consegui, durante 2 meses, ir a São Paulo, com o serviço de cirurgia bucomaxilofacial do professor Garganda. Lá passei 2 meses no São Paulo. Como também no laboratório da USP, eu também, concomitantemente, também frequentei o professor J.J. Barra. Então, graças a Deus, eu tive ensejo de circular por grandes centros da cirurgia bucomaxilofacial do país. Lenilson, eu gostaria de aprofundar mais essa pergunta sobre o Rio Grande do Sul. Não odontologicamente falando, mas falando um pouco de cultura. O nosso país é um país continental. Existem diferenças regionais. Por exemplo, entre a cultura do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, há uma diferença até de costumes, de indumentária. Como é que você observou essa cultura do Rio Grande do Norte, com um povo totalmente diferente, de fronteira diferente? Se adaptou rapidamente? Eu me adaptei, porque eu sou muito fácil de chegar nas circunstâncias e conseguir conciliar as coisas, né? Mas realmente a gente sente um impacto muito forte, primeiramente porque eles acham que nós do Nordeste estamos muito aquém deles, né? E nós não estamos de maneira nenhuma, porque quem vai para lá vai estudar, vai produzir e se sai bem. Mas eles gostam de fazer algum gracejo com as coisas da gente, no aspecto também regional, alimentar, né? É bem diferente. Você vai a um teatro no Rio Grande do Sul, você vê aquele pessoal bem vestido, aquelas loures, altas, elegantes. Então a gente vê um conflito muito grande. Além do mais, tem o frio fortemente presente, né, a partir de julho, em todo o estado. Então, realmente é um conflito cultural muito grande, de ideias, de pensamentos, mas a gente chega à conclusão que todos querem chegar no final feliz, vamos dizer assim. Aprendeu a tomar o chimarrão lá na roda de amigos? Pois é, aquele chimarrão circulando por todo mundo, Quente. a saliva quente, a saliva de todo mundo chegando lá. Mas a gente tem que entrar na cultura deles, né? Qual a melhor lembrança que você tem do Rio Grande do Sul? Eu fui muito feliz na minha estadia lá, sabe? Porque eu fui com bolsa da CAPES, com meus vencimentos da universidade. Então, financeiramente, eu fui mais ou menos bem, assim, não bem, mas medianamente bem, né? E tive grandes alegrias. O professor Gaspar me chamou para ser da comissão organizadora do congresso que eu vi lá, tesoureiro. Todos me acolheram muito bem, porque eu tinha um relacionamento, antes de ir, com alguns docentes de lá. O professor Ardier Eber, já o conhecia, e Cléo Faria Souza, professor Wagner. Então, fluiu muito bem a minha presença lá, e eu guardo boas recordações de lá. Lenilson, tem um amigo que foi seu companheiro lá no Rio Grande do Sul, que não era da área de odontologia. Como é que foi essa história? Professor Carlos Rios. Carlos Rios, quando eu cheguei lá, foi interessante, porque ele estava lá já há algum tempo atrás, né? 6 meses atrás, e quando eu cheguei em Porto Alegre, ele e o professor que ia ser meu orientador estavam lá me esperando. Me acolheu muito carinhosamente e nós convivemos uma experiência muito boa, nunca houve uma divergência entre mim e ele. E interessante, foi na Faculdade de Odontologia, nessa época no Rio Grande do Sul, que eu estava lá, que saiu minha nomeação para vice-diretor da Faculdade de Odontologia daqui de Natal. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, fui nomeado pela presidência da República. Aldiron, diretor da faculdade, e eu vice. E nós comemoramos lá. Deve ter sido aí uma veio a gauchada comemoração toda, aí foi até o dia seguinte da comemoração. A gente está falando de memória, mas também tem os estudantes que estão chegando. Se você tivesse a oportunidade de dar uma palestra para estudante e falar de bucomaxilo, o que você diria para esses estudantes que de repente poderiam querer seguir também essa carreira? O que é importante para ser um excelente profissional? Todas as áreas de odontologia sofreram modificações, né, de tecnologia, um avanço muito grande. E a bucomaxilofacial também, lógico que também ocorreu isso.
É necessário que a pessoa tenha, goste de sangue, de cirurgia, tenha habilidade, né, para fazer uma incisão, dar uma sutura. Quem não tiver habilidade não pode cortar um tecido, suturar, remover uma sutura, né? Isso. E também ter um afinco, treinamento profissional, técnico, acadêmico, e também gostar de estudar para poder se atualizar. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho agora das suas atividades como presidente do conselho, das associações, e a gente volta daqui a pouco para mais um bloco. Estamos de volta com o programa Memória da Odontologia Potiguar, com o Dr. Lenilson e o Dr. Givaldo. Givaldo, acho que agora vamos entrar naquele aspecto da associação, a participação, as entidades de classe. Lenilson, você volta do Rio Grande do Sul, vem ao Rio Grande do Norte, participa da cirurgia da bucomaxilofacial. E qual é o momento que você decide participar das entidades de classe, aproveitando o momento e estendendo um pouco o comentário à presidência da ABO e do conselho que você exerceu com tanta sabedoria e com tanto êxito, né? Givaldo, eu sempre tive um espírito associativo. Quando estudante, eu participei da diretoria do Centro Acadêmico da Odontologia, participei da Associação Atlética, participei da UE, filiada à UNE. E antes de ir para o Rio Grande do Sul, de 69 a 70, eu fui presidente da ABORN, no nosso estado. 69 a 70. E fui para Porto Alegre em 71. E ao chegar aqui, em 94, foi quando eu gosto das coisas que ocorram sem divergência, sem conflito, para que o final seja harmônico. Eu pensei em sair candidato ao CRO. Procurei o Dr. Marcos Rocha, que era presidente do CRO, e Clemente Galvão Neto, que foi o grande coordenador das ações do CRO-RN no nosso estado, dizendo o meu interesse de um grupo que ele queria lançar a minha candidatura. Se havia, por parte, alguma objeção, ou se Marcos seria candidato à reeleição. Marcos disse que não seria candidato à reeleição e me apoiaria para o Conselho. Nessa época, presidia o Conselho Federal o professor João Hildo Furtado. Eu telefonei para Cearense, meu grande amigo de cirurgia bucomaxilofacial. Eu telefonei para João Hildo, comunicando ele do grupo, do interesse do grupo, entrar na política do CRO com o meu nome à frente. Ele apoiou integralmente e nós fomos candidatos, ficamos 3 mandatos. Eu tive a honra e o privilégio de ter na nossa diretoria o Dr. Givaldo, conselheiro ativo, permanente, com lúcidas ideias. E de 94 a 2000 nós tivemos 3 mandatos de 2 anos, foi quando nós construímos a nossa sede. A sede não foi construída por Lenilson Carvalho, foi construída por um grupo que, pensando nos altos momentos da odontologia, removeu a casa antiga, que era uma residência, e transformamos na sede atual, moderna, que hoje honra a odontologia do nosso estado. Lenilson, eu estava selecionando umas fotos com o Lenilson e uma coisa que eu observei. A inauguração, vocês fecharam aquela rua. Fala um pouquinho dessa inauguração que eu achei interessante. Vocês conseguiram trazer os dentistas para uma solenidade que foi muito importante na época. A inauguração foi em 17 de setembro de 1997, no nosso segundo mandato. Eu convidei a diretoria do Federal, Givaldo presente, todo o conselho diretor, e isolamos a rua Conde Leão Fernandes, em L, que sai da Mossoró, e na rua da Caixa Econômica Federal. E botamos cadeira no L da rua, fizemos uma festa para o povo, para o povo da odontologia, para os dentistas, né? Fizemos uma coisa bem aberta. E no dia seguinte, o presidente do CFO, Jacques Nassif, disse: Lenilson, eu pensei que aquilo ali ia ficar vazio, porque eu vi tanta cadeira em 2 ruas. Eu disse: Lenilson, você é louco, fazer uma festa, né, com tanta gente, numa rua aberta. Mas meus parabéns, porque a rua ficou cheia, todo mundo esteve presente, a prefeita esteve presente, autoridades
da saúde pública, da saúde de modo geral. É uma festa bonita, graças ao trabalho de todo mundo. Todo mundo trabalhou. E foi uma demonstração de prestígio do Conselho em relação à sociedade. A sociedade reconhece o valor do Conselho. Agora, Nilson, continuando, vamos agora virar o foco para o passado. Você sabe, você conhece muito bem isso, muito mais do que eu, que a odontologia do Rio Grande do Norte é uma das melhores do Brasil. Não é a melhor, é uma das melhores, das 6 melhores do Brasil. Sempre teve um nome muito grande no Nordeste. E isso não foi de graça. Para chegar a esse ponto, muitos colegas lá no passado carregaram pedra na cabeça, trabalharam muito. E eu aqui, Lenilson, fiz uma seleção de 6, sei que muitos outros poderiam ser citados, mas nós num programa de 30 minutos não podemos citar todos. Mas nesses 6 ou 7 que eu vou citar aqui, gostaria que você fizesse um comentário sobre eles, nós prestamos uma homenagem aos colegas que no passado trabalharam pela odontologia. Então aqui nós temos Zé Nunes Cabral, Joaquim Guilherme, Odilon de Amorim Garcia, Pedro Lopes Cardoso Neto e Alberto Moreira Campos. Então me lembro dessas figuras. Solon Galvão Filho também poderia ser citado e deve ser citado em homenagem a todos que no passado trabalharam pela odontologia. Como você privou da amizade de todos eles, eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Os professores que nos antecederam foram importantes para a ascensão da odontologia potiguar no cenário do nosso país. Então, esse professor que o colega Geraldo falou, por exemplo, professor José Nunes Cabral de Carvalho. Eu fiz umas pequenas anotações rápidas. Ele permanece nas minhas retinas fatigadas. A imagem do mestre e amigo, no exemplo da investigação científica, dinamismo e cultura humanística. Criou o Museu de Anatomia da nossa faculdade, que foi, na época, um dos melhores do Brasil. E o museu, hoje, Câmara Cascudo. O professor Odilon de Amorim Garcia, que foi várias vezes diretor da Faculdade de Odontologia, fundador da academia, seu primeiro presidente. Joaquim Guilherme, essa figura humana espetacular, sempre disposto a cooperar com cada aluno, com cada amigo, com cada colega. Zé Cavalcante de Mello, diretor da odontologia, fundador, carregou pedras, não só para a nossa faculdade, como também para a universidade. Só Alberto Campos era humanista, tratava todos com carinho, com amor, todos como um filho. Clemente Galvão, um baluarte da odontologia, participava intensamente das atividades associativas, em ABO, em CRO e na Academia de Odontologia. Pedro Lopes, eu gostaria Pedro Lopes Cardoso Neto, Pedro, que recebeu de Odilon de Amorim Garcia, de Clemente Galvão Neto e Bernon Senna, a missão de consolidar a construção da ABO-RN na Rua Felipe Marão, 1514. Doutor, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também da atividade do Dr. Lenilson fora da odontologia, os livros que ele escreveu e outras atividades que tem até no Conselho de Medicina também tem uma participação. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Memória da Odontologia Potiguar. Esse programa resgata um pouco da história da odontologia no estado. E o Dr. Lenilson aqui, ex-presidente do Conselho, o Dr. Givaldo aqui, que está acompanhando e também participando com as perguntas. A gente, antes de entrar, finalizando esse bloco, a gente vai falar um pouquinho das suas atividades extra-odontologia. Vamos voltar um pouquinho à sua adolescência, juventude. Você foi um jogador de futebol, a gente tem até foto jogando... Foi craque do time, jogava na defesa, no ataque? Foi, eu jogava no meio de campo e tive a oportunidade de jogar pelo América de Natal, pelo Santa Cruz, pelo Olaria do meu bairro, e na Faculdade de Odontologia, da qual eu fui aluno, no 16º Regimento de Infantaria, onde eu servi o Exército, e também na FDU, que eu fui convocado para a seleção da Federação.
Tenho foto ao lado de craques como Danilo, como Domilson e outros mais. O meu irmão também praticava esporte, jogou futebol de salão muito bem, tinha um chute muito forte e jogou futebol de salão na nossa cidade, no interior, defendendo algumas equipes. Lenilson, agora vamos num bate-bola aqui, relembrar algumas coisas. Você é uma pessoa que tem uma atividade social intensa. Dizem até que você tem uma caderneta que quando abre, na semana tem 8, 10 eventos. E você é um apaixonado pela cozinha. Eu gostaria que tocasse nesse assunto gastronômico, que interessa a todo mundo, um bom vinho, que não faz parte, e de sua atividade literária. Quantos livros você já escreveu? Quais os projetos do futuro? Eu fui diretor social do América e do Yacht Clube. E gosto muito de ler, sempre que a gente tem que ficar ativando os neurônios, né? E de um bom papo. E também eu sou um curioso da gastronomia. Não conheço gastronomia, mas eu sou curioso. Eu gosto de perguntar as coisas, quando vou na casa dos meus amigos, perguntar às esposas dos meus amigos como é que faz um prato difícil, como é que faz. E às vezes também eu gosto da mamãe dizer que eu gosto muito de inventar. Eu nunca sigo uma receita de um prato, eu sempre boto alguma coisa ou tiro alguma coisa de qualquer prato. É curiosidade da... Tem algum prato especial que você convida os amigos? Hoje eu vou preparar. Sábado de manhã eu vou fazer um pato na laranja. Com um grupo que a gente se reúne no sábado de manhã na casa de um amigo nosso. Eu vou preparar o pato e boto a laranja e levo ele ao forno para levar para o pessoal lá. Mas o que eu gosto mais são os peixes e frutos do mar. O meu direcionamento é para isso. E pretendo lançar um livro sobre esse Estou com a boca cheia de água aqui, falando em comida. Agora fala um pouco da literatura. Eu sempre publiquei artigos nos jornais daqui de Natal sobre odontologia, assuntos extra-odontologia e também artigos em revistas científicas do Brasil, da ABO e da Sociedade de Cirurgia. E alguns amigos me estimularam a jogar isso, a produzir isso e colocar isso no livro. O jornalista Roberto Guedes, o Waldo Madruga, por exemplo, eles me estimularam a fazer alguma coisa assim. Então, em 2002, eu lancei meu primeiro livro, Odontologia, Ofício e Literatura. Em 2005, saí da odontologia, fiz um livro denominado Uma Viagem no Eclético, abordando Natal de antigamente, os bailes, as praias de Natal, as reuniões de bairros, as festas juninas, o folclore de Djalma Maranhão. Então, era só sobre Natal. A seguir, eu lancei em 2005, em 2008, Pensamentos, Provérbios e Aforismos, que foi uma coleção que eu fiz ao longo de 8 anos, 9 anos, que tem cerca de 5.000 pensamentos em ordem alfabética que lançamos em 2008. Nesse ano 2011, nós queremos lançar, em agosto, no semestre, um denominado Humor e Curiosidade da Odontologia. Esse livro já está pronto, já está em fase final, nova redação final, já está em fase de impressão. Você pode lembrar um caso curioso, humorístico, envolvendo a odontologia? Tem. O deputado Rui Pereira de Saramirim recebeu um grupo de amigos naquele Mar Bonito de Muriú e a comitiva saiu e ao chegar em casa, um dos convidados esqueceu a dentadura na casa do anfitrião. Aí chegou com o motorista e disse: fulano, vá na casa de Ruizinho e apanhe lá a minha dentadura, porque eu esqueci a minha próstata total. Aí o motorista voltou para Muriú, chegou lá: seu Ruizinho, eu ia apanhar uma coisa aí do fulano tal, posso ir à toalete? Pode. Aí fui lá na toalete, estava a próstata total. Salve! Levou só. Outra, por exemplo, uma pessoa no restaurante disse: olha, garçom, esse prato, esse bife está muito quente. Me chama aí o gerente. Ele disse: não adianta chamar não, que está sem a dentadura. E eu pretendo agora lançar em 2013, já estou com esse projeto, está falando hoje agora com o Givaldo, já estou pegando dados sobre uma história da odontologia do Rio Grande do Norte. É um livro que vai abordar todas as faculdades, as 3 faculdades de ensino, as entidades de classe e as cooperativas do nosso estado. E também está elaborando, já comecei a pincelar, peixe e fruto do mar à mesa, que é na área da gastronomia. Um hobby que você teria para
que você gosta, além da gastronomia? Eu gosto de ler, é isso que eu falei, né? Eu gosto de ler, sempre tive a noite, de um bom papo, final de semana. A confraria, vamos falar um pouquinho da confraria que vocês têm, a gente ia esquecendo. É na sexta que vocês se reúnem com o café da manhã? Como é que funciona a confraria? Confraria. Nós temos o nosso presidente há 15 anos da confraria, que é o Dr. Givaldo. Eterno, né? Com muito carinho. Sempre ele é eleito porque é um bom nome, é uma pessoa espetacular e conduz muito bem o destino da nossa confraria. Então, mas não tem só dentista não, né? Tem outros profissionais, né? Tem médico, tem empresário. Então nós nos reunimos corretor de imóveis. Na sexta-feira de manhã nós nos reunimos com o café da manhã. Eu participo de outro grupo, que é no sábado de manhã, lá em Tia Nelza, na rua São José. E no domingo tem um outro grupo, que Givaldo também participa, que é o café da manhã na padaria São Miguel. Esse grupo se reúne permanentemente, uma vez por semana, durante o ano todo. Um bom papo é muito bom, né? Doutor Givaldo, a gente, para encerrar essa memória com o doutor Lenilson, vamos falar um pouquinho da sua passagem pelo Conselho. O que você lembra de mais importante, além da construção, o seu relacionamento com o federal, o pessoal, o presidente, na época, sempre prestigiou você, mostrou que você era uma pessoa que tinha um bom trânsito na odontologia? Foi. Realmente, nós iniciamos o nosso mandato, primeiro mandato, com uma sede um pouco precária, né, com instalações hidráulicas e elétricas, com corrosões, etc. E nós achamos que era melhor. Eu que era uma casa antiga, nós transformamos o nosso conselho, que tem secretaria, tesouraria, sala da presidência, plenário, auditório, e tivemos um apoio muito grande do federal. O federal foi muito importante nesse apoio, porque sem o qual nós não poderíamos ter conseguido isso. E graças à nossa amizade lá, nós levávamos nas reuniões uma carne de sol, queijo de coalha, e assim fizemos a amizade e o pessoal nos atendia nos pedidos, nos pleitos lá realizados. Bem, como eu fiz parte da administração dele como conselheiro, eu vou dar um depoimento. Eu acho que Lenilson fez uma administração muito boa, mas ele tem uma coisa que foi pouco vista pela maioria dos dentistas. Lenilson mudou a visão do Conselho. O Conselho era uma instituição muito fechada, baseada exclusivamente na lei. Era uma autarquia que via a lei e aplicava a lei. É como se estivesse fora distanciado da sociedade, distanciado do dentista e da sociedade. Lenilson humanizou o Conselho. Quando ele começou a dirigir o Conselho, nós começamos a caminhar em outra direção, cumprindo rigorosamente o que dizia a lei com relação à autarquia, mas abrindo o Conselho com uma visão mais humanística, mais cultural. Eu acho que isso foi de muita sensibilidade e de muito êxito, embora não apareça e muita gente nem tomou conhecimento disso. Eu gostaria de, complementando essa resposta de Lenilson, dizer que Lenilson foi por um caminho diferente, nem sempre visto pela maioria da categoria. Ele abriu o Conselho, tornou o Conselho mais humano, recebendo os dentistas com mais humanismo. Isso eu acho que foi uma revolução e também a parte cultural, porque nenhuma instituição pode viver à parte da sociedade. Ela tem que cumprir seus estatutos, seus regimentos internos, mas tem o lado humanístico. Isso é fundamental. O professor Hermógenes tem uma expressão dele, que eu vou rapidamente contar para vocês, para passar a palavra para Lenilson. Ele conta que na Suécia, os pinheiros, no inverno, 30 graus abaixo de zero, o galho mais fino se flexiona e chega ao chão. Quando o sol nasce, ele exuberantemente cresce. O galho grosso, rígido, quebra. Então Lenilson tornou o Conselho mais flexível. Gostaria de passar a palavra para Lenilson. Complementando, foi nos nossos 3 mandatos, que o Conselho foi pela primeira vez, fez jornada odontológica no interior do Estado. E, certa feita, numa assembleia lá no Federal, determinaram que o pagamento da mensalidade tem que ser em 2 dias. Eu pedi a palavra, senhor presidente, senhores conselheiros, no meu estado,
o dentista ganha pouco mais do que o salário mínimo. Então, me permite, se houver posição contrária, mas eu dividirei lá no número de vezes que o dentista precisar. Então, é essa, o que já falou, a humanização da entidade em termos de se ver a cara, porque só existe conselho porque tem dentista inscrito. É porque o conselho foi feito para proteger a sociedade, mas também para valorizar o dentista e não ser apenas aquela coisa punitiva. E a parte cultural, a parte social, faz parte dos relacionamentos, faz parte do ser humano. Viver em contato com outras pessoas. Então, eu acho muito importante e eu vou passar ao Dr. Givaldo, que é... Eu gostaria de encerrar minha parte aqui, depois passar a palavra para o Dr. Lenilson, dando os parabéns a ele pela forma como ele se ouve nas respostas e fez um resumo muito bom da história da odontologia. Eu estou muito orgulhoso da palavra do meu ex-professor. Eu quero agradecer a oportunidade, uma honra muito grande, também bem conduzido pelo nosso jornalista Paulo e perguntado através de Givaldo, fica tudo flui muito rapidamente. Mas eu deixaria para a odontologia, para os colegas, uma mensagem de Victor Hugo. Ele diz que os homens fortes não são os que fogem às lutas da existência, são os que morreram de sol a sol, construindo abrigos, monumentos, obras de arte, agindo, enfim, para que a condição do próximo seja dia a dia atinhada de benefícios. Encerramos aqui mais um programa da Memória da Odontologia Potiguar.